Pouca gente percebe isso, mas a flexão não falha por falta de força. Ela falha quando o corpo não se sente seguro. E se essa frase te fez parar por um segundo, ótimo, porque a maioria das pessoas não quer aprender a fazer flexão. Quer entender por que o corpo não responde, por que dói onde não deveria, por que parece sempre errado mesmo quando existe esforço real. Existe um incômodo silencioso em sentir que o próprio corpo não coopera. E isso não é fraqueza, é desconexão. Quando o corpo é tratado como algo a ser forçado, ele se fecha. Quando é tratado como um sistema vivo, ele responde. Se isso já aconteceu com você, vale ficar até o final, porque o que muda a flexão não está onde quase todo mundo procura. E se em algum momento isso fizer sentido no seu corpo, um gostei ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando se entender melhor. O jeito correto de fazer flexão não é técnico, é neurológico, respiratório e emocional. Isso quebra expectativas, porque ensinaram que tudo se resolve com mais força e mais controle. Mas não é sobre braços, peito ou abdômen, é sobre coerência interna. Um corpo pode parecer alinhado por fora e completamente desorganizado por dentro. Quando a intenção não acompanha o movimento, o cérebro entra em alerta. E sem clareza sensorial, a força não organiza, ela compensa. A respiração tem um papel silencioso nisso tudo. Quando o ar é preso, o corpo entende perigo, o centro perde estabilidade, a descida vira ameaça e surge um medo difícil de explicar. Não é incapacidade, é proteção. Da mesma forma, a tentativa de travar o corpo parece segurança, mas bloqueia a potência. Estabilidade não nasce da rigidez, ela surge da capacidade de ajustar, de sustentar tensão e soltura ao mesmo tempo, como um diálogo contínuo entre o corpo e o chão. Existe um instante antes de qualquer repetição em que tudo se reorganiza, um momento sutil em que mãos, pés e centro começam a se reconhecer. Quando isso acontece, o sistema nervoso entende que há suporte. O movimento deixa de ser luta e passa a ser atravessamento. Como ao cruzar um rio, quem endurece afunda, quem sente o fluxo atravessa. É nesse ponto que a flexão começa a mudar. E essa mudança não é barulhenta, é silenciosa, estável e profunda. Se está fazendo sentido, comenta depois onde você sente mais tensão ao tentar descer. Esse tipo de troca cria consciência coletiva. Quando a flexão muda, não é só o corpo que se reorganiza. O esforço visível diminui, mas o controle interno aumenta. O corpo para de brigar consigo mesmo. Esse é um sinal sutil, mas poderoso. A flexão deixa de ser um teste de desempenho e vira um ritual de presença. E, curiosamente, é aí que ela começa a se repetir com naturalidade. Não por disciplina forçada, mas porque faz sentido. A constância nasce da percepção, não da cobrança. O cérebro evita o que dói sem explicação, mas repete o que gera clareza e segurança. Sustentar o próprio peso com consciência muda algo por dentro. Surge uma autoconfiança silenciosa, que não depende de números nem comparação. Essa lógica não fica na flexão, ela se espalha para outros movimentos e, pouco a pouco, para a vida. Menos controle rígido, mais presença interna. Se você quer continuar explorando esse tipo de transformação, fica por aqui. No próximo vídeo, essa mesma lógica vai revelar por que alguns corpos evoluem com menos treino e menos dor.